Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast de qualidade, com uma informação numa linguagem que você consiga entender, porque, como eu sempre digo, a base do entendimento da sua doença é peça fundamental para o sucesso do tratamento. Como a gente já falou em outros episódios, não existe como a gente tratar doenças da coluna sem movimento. E aí a gente não pode ficar sem falar, sobre a reabilitação, sobre a fisioterapia. E uma coisa que, assim, eu confesso, né, que a maioria dos profissionais da área de saúde não tem um entendimento, né, da amplitude que a fisioterapia e a reabilitação têm. Eu, até poucos anos atrás, era um ignorante nisso, então, assim, o contato que a gente tinha com a fisioterapia era bem pouco, a gente não sabia as diferenças. Depois eu tive a atualização disso, que eu posso fazer alguma coisa na parte musculoesquelética, mas na parte neurológica também. Só que as lesões neurológicas, elas sempre causaram uma angústia muito grande, né? Isso não é de hoje. A gente tem papiros egípcios que já mostravam isso daí. E quando a gente falava de lesão neurológica, falando da parte da coluna especificamente, é uma coisa muito, muito difícil, porque a recuperação, né, com os conceitos que a gente tinha até pouco tempo atrás, eram muito ruins. Então, a gente não via uma evolução muito boa nas coisas. E aí eu tive o prazer, nessa minha trajetória no Espírito Santo, de conhecer um cara que, assim, volta a falar, é uma pérola capixaba, mas é um cara que tem um respeito nacional, porque faz um trabalho excepcional na parte da reabilitação neurológica, que é o Lucas Brino, tá? E aí, antes de mais nada, Lucas, é um prazer ter você aqui junto comigo, tá? Só que, como eu sempre falo, assim, a base do nosso podcast é informação de qualidade. Então, assim, o Lucas, ele não chegou aqui do nada, ele tem uma trajetória. E aí, antes da gente conversar sobre isso, eu queria que você falasse pra gente, cara, quem é o Lucas? Do ponto de vista pessoal, profissional, como é que foi essa sua trajetória para estar aqui fazendo parte desse podcast nosso sobre a importância da reabilitação? Beleza. Bom, primeiro só tenho a agradecer aos elogios aí, né? Eu realmente dedico 20 anos da minha vida para estudar fisioterapia e principalmente a parte neurofuncional, né? Bom, eu sou paulista, na verdade, não sou capixaba, sou do interior de São Paulo, de Marília, onde eu fiz minha faculdade, me formei em 2004. Fiz minha especialização em neurofuncional na Unicamp, na Universidade de Campinas, e naquela época a gente não tinha residência na fisioterapia. Mas essa especialização era como se fosse uma residência. Durante um ano a gente ficava 1.500 horas de carga horária, né? Então eram 4 horas no hospital e mais 2 horas estudando. Depois disso eu fiz meu mestrado com um neurocirurgião na Unicamp e eu parei durante 4 anos da fisioterapia, que eu fui morar em Montreal para minha esposa fazer o doutorado. Uhum. E minha esposa é capixaba. Quando a gente decidiu voltar, a gente tinha que escolher. Ou eu voltava para Marília, eu ia para Campinas, ou eu vinha para Vitória. Falei, eu vou curtir uma praia, né? E viemos para Vitória. E aí começou toda essa... Eu falo que eu precisava de 4 anos para correr atrás do tempo parado, né? Do tempo perdido. E aí eu fui fazer uma nova especialização, já estudava osteopatia, estudei outras terapias manuais, liberação miofascial. E em 2016 eu descobri não, né? Já conhecia, mas fiz o meu primeiro curso de PNF, que em português seria Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, com meu grande mestre no Rio de Janeiro, José Vicente Martins, e aí mudou totalmente meu conceito de fisioterapia. Uma fisioterapia que dá muito mais resultado para os pacientes pensando em funcionalidade, sabe? Independência, etc. Então, eu não tenho como falar de fisioterapia sem falar de PNF. E isso é muito forte. O que me chamou a atenção, Lucas, é exatamente assim. Nós temos, não um, nem dois, nós temos vários pacientes emblemáticos que, assim, cara, mudou a vida o contato com a técnica PNF. Com certeza. Então, assim, pacientes com lesão cervical medular que voltou a ter funcionalidade, pacientes com lesão cervical
por outros problemas, paciente por lesões neurológicas supratentoriais por AVC. Então, assim... braquiais. Plexo. Então, assim, é uma coisa que é contagia de ver. E olha que eu não trabalho com isso, eu só vejo os frutos daquilo. E, assim, potencializou muito o resultado dos meus pacientes, porque, assim, óbvio, o carro-chefe do que eu trabalho é dor. Uhum. Dor sem déficit motor. Então, isso é a base que a gente já trabalha. Só que em alguns casos avançados eu tenho déficit motor. Sim. E aí esse déficit motor, ele causa um problema muito grande, porque a gente tem uma ignorância muito grande dos profissionais da área da saúde. A gente tem uma ignorância muito grande dos próprios pacientes, a questão da importância da reabilitação. E aí, eu queria antes, né, que você explicasse um pouco para os nossos seguidores, porque eu vejo, né, que as pessoas comuns estão utilizando o nosso conteúdo para informação, mas os profissionais da área da saúde também. Uhum. Em que consiste a técnica do PNF? O PNF, na verdade, é um conceito, né? Uhum. Ele vem em evolução desde a década de 50. E o cerne dele é que todo paciente ou toda pessoa tem um potencial a ser explorado. Uhum. Então, o PNF ele tem a base, como base dele, né, um dos pilares é a filosofia, em que a minha preferida é a abordagem positiva. Então, como que você chega no paciente, principalmente os pacientes de dor, né? Como é que você chega, como é que você conversa com o paciente, como que você avalia o seu paciente. Nas minhas palestras ou nos meus cursos, né, workshops, eu sempre dou o exemplo que quando a gente faz fisioterapia, nós aprendemos a semiologia. E aí a gente vai aplicar a semiologia no paciente. A gente faz a semiologia, vira para o paciente, olha, você está sem sensibilidade, você está sem movimento na perna direita, você está sem isso, sem. O paciente falou assim, isso eu já sabia. Eu estou sentindo isso, eu não estou movendo, isso eu já sei. O que mais você tem para me dar? Então, um dos pilares da filosofia do PNF é isso. É você enxergar o potencial do paciente. Então, você começar com alguma coisa que o paciente quase consegue fazer, você dar um feedback, você estimular ou abrir os olhos para o paciente de uma coisa que já está lá e ele não está olhando. Uhum. Então, muitas vezes os pacientes chegam e eles têm capacidade, pelo menos, de ficar em pé, mas nunca foi tentado. E aí a gente vai explorando isso. Outro pilar da filosofia é a mobilização de reserva. Levar o paciente a querer mais, exigir mais do paciente. Então, principalmente na parte neurológica, se a gente não tentar que outros músculos que estão meio que adormecidos, mais preservados, a gente não der pelo menos essa chance dele acordar, ele não vai acordar nunca. Uhum. Vai ficar lá. Então, e aí variar posições, variar exercícios, variar as atividades, etc. Aí a gente tem o que eu acho principal, a funcionalidade, que a abordagem funcional. Então, hoje nós temos a CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. E nós usamos isso. Então, quando um paciente pós-cirúrgico, por exemplo, chega a mim, eu quero saber se ele está rolando na cama, se ele está passando de deitado para sentado, se ele está passando de sentado para em pé, se ele está andando, se ele está subindo escada. Então, eu quero investigar todas as atividades básicas de vida diária para ver aonde que está o déficit dele. Eu não estou interessado se ele faz flexão de cotovelo ou não. Eu quero saber se ele leva o copo à boca. Uhum. Por quê? O cérebro entende muito mais o levar o copo à boca, que ele já fez milhões de vezes durante a vida, do que dobra seu braço. Uhum. Então, essa é mais um pilar. O outro pilar é ver a pessoa como todo. Então, ver a questão cognitiva, emocional, física, espiritual, né? E o que é a base da reabilitação neurológica é princípio de controle motor, aprendizagem motor e prática baseada em evidência. Então, isso é a grande base do PNF que eu converso com todo mundo. Eu falo, essa filosofia tinha que estar na escola de fisioterapia, na faculdade. O fisioterapeuta tinha que sair só com isso. Já ia ser maravilhoso, ia ser um fisioterapeuta completamente diferente. Mas a gente tem alguns vieses aí que não é mais ou menos... E eu vejo que, assim, pegando o gancho especificamente da funcionalidade, tá? Uhum. Eu acho que a gente vem conseguindo fazer um trabalho muito bacana junto, porque o conceito hoje de funcionalidade eu também tenho nas indicações de doenças cirúrgicas. Sim. Então, a gente sempre pensa no menor trauma cirúrgico, a gente sempre pensa na preservação maior da anatomia funcional da estrutura que a gente mexe.
do retorno ao paciente às atividades de vida diária. Só que o que acontece? Obviamente que isso tudo tem um custo, né? Existe um custo pessoal seu dentro dessa formação, tá? Mas o que eu vejo, e aí é um depoimento dos pacientes que já fizeram o trabalho junto, cara, é completamente diferente o resultado funcional. Quando eu pego, vou colocar como a fisioterapia convencional, vamos colocar assim, do que esse conceito PNF. Vamos colocar. Agora, qual é um desafio que a gente tem, Lucas, hoje? Porque, obviamente, como você falou, isso não é uma coisa nova. Não. É uma coisa que já vem de um tempo. Sim. Qual é o desafio que a gente tem, né, de passar isso para as pessoas? Porque eu lembro de uma fala sua um tempo atrás, que a gente... Só para vocês poderem entender, existem alguns pacientes que passam em mim a primeira vez, e aí o potencial de funcionalidade a ganhar, eu sei como, eu mando pro Lucas ver. O Lucas avalia, faz todos os testes, fala, cara, eu acho que dá pra gente ganhar nisso, nisso, nisso. Então a gente, de forma multidisciplinar, a gente pensa no que fazer, tá? Só que, óbvio, teve uma vez que eu vi um paciente que teve uma lesão medular na coluna torácica, ele estava sem andar. E aí você olhou e falou bem assim, cara, como é que esse cara não tá pelo menos sentado? Porque chegou, tava numa maca. E aí, o desafio nosso é o que tá faltando pra gente conseguir disseminar mais esse conceito, vamos colocar assim. Eu não sei se a pergunta seria disseminar mais o conceito em si ou como desafiar mais os nossos pacientes. Porque não é só esse conceito que desafia os pacientes, sabe? Eu acho que falta muito proatividade não do fisioterapeuta, dos profissionais da área da saúde. Eu acho que, hoje em dia, parece que tem uma lei do menor esforço ainda. Então, muitas das vezes com a equipe, fala assim, será que eu coloco, por exemplo, esse paciente? Vamos colocar ele sentado? Não vamos? Mas a lesão dele é torácica e tal. Tenta! Vamos colocar esse cara lá, vamos ver como é que ele responde. Não, mas pode ser... Cara, vamos avaliar ali, coloca ele sentado, deixa ele experienciar isso. Então, eu acho que isso é um grande toque assim, que eu dou para os fisioterapeutas. Às vezes as pessoas ficam com medo ou com um pouquinho de preguiça de fazer a questão. E outra coisa é começar com atividades mais fáceis para que o cara consiga chegar naquele objetivo. Por exemplo, eu quero colocar esse cara sentado. Será que para trabalhar o tronco dele eu tenho realmente que colocar ele sentado? Com a gravidade, ele que passou, sei lá, um mês deitado, a musculatura está toda fraca. Ou eu tenho que começar com tratamento indireto, fazer todo um trabalho com ele para depois colocá-lo sentado. Então, eu acho que é ver um pouquinho fora da caixa e tentar algumas coisas. A gente não é dono da verdade ali na fisioterapia, né? Às vezes eu coloco o paciente, não deu certo, troca. Faço outro exercício, troco, faço outro. Esse deu certo. Esse eu consegui ativar mais unidades motoras desse paciente. Então eu acho que é mais tentativa e erro. Óbvio que com o tempo você vai errando muito menos, né? Sim. Mas a gente não tem o problema que vocês têm, né? O fisioterapeuta pode errar um pouquinho no exercício que não vai ter nada demais. Exato. Mas não vai ter nenhum perigo pro paciente. Vocês não. Agora a gente consegue, com o tempo, ir estimulando de formas diferentes esse paciente. Porque, assim, falando da parte, né, médica, né, eu já venho batalhando em cima disso em algumas conversas aqui. Exatamente assim, o medo do movimento. Sim. Então, quando a gente lida, a gente tem isso ainda no Espírito Santo. Por quê? De uma maneira geral, todas as articulações apendiculares, para o médico, para o leigo. Eu fiz alguma coisa, eu preciso fazer fisioterapia, eu preciso colocar movimento. A coluna tinha aquele pensamento de, cara, mexeu, você deixa quietinho ali que eu não posso fazer nada. É sensível. Exatamente. Ela é frágil. Isso. E aí, a gente tem, né, pessoas que falam isso ainda. Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente fala de avanços tecnológicos das cirurgias, ainda existe aquele pensamento de que a cirurgia da coluna ela vai te deixar, por exemplo, numa cadeira de roda, vamos colocar assim.
Então, a gente tem alguns fantasmas, alguns demônios ainda que estão assombrando, né, a parte da reabilitação neurológica, especificamente da coluna, né? E aí, quando eu falo dos cirurgiões especificamente, eu vejo que, assim, as noções básicas de reabilitação também tinham que ser mostradas na faculdade de medicina. A gente não tem isso. Não tem, né? Não tem. Então, assim, hoje quando a gente fala fisioterapia, cara, existe um leque gigante dentro da fisioterapia, igual eu tenho as especialidades médicas. Exatamente. É a mesma coisa, Exatamente. entendeu? Então, assim, quando a gente vê dentro da própria reabilitação neurofuncional, o conceito PNF é um pedaço dentro daquele conceito, né? Só que, assim, é um conceito que, pelo menos eu falo por mim, é fácil de entender, porque ele é funcional. É você chegar e falar, por exemplo, você já mostrou vídeos pra gente, falar, cara, eu quero fazer esse cara andar. Vou fazer esse cara ficar subindo uma escada. Ah, mas eu não consigo. Eu falo, cara, tenta. E você vê no intervalo de 3, 4, 5, 6, 8 sessões, o cara que falava, cara, eu não consigo subir uma escada, e o cara tá subindo uma escada com 8 sessões. É muito pouco, né? Você vê que a plasticidade neuronal, ela é reativa, ela é rápida, né? Sim. Agora, uma coisa que eu venho conversando muito com os pacientes, que assim, durante muito tempo a gente acreditou, e eu cheguei a estudar isso na faculdade, que, cara, neurônio não regenera. Então isso não e eu nem sou tão 90, velho, era, né? Então, agora, a gente sabe hoje que existe a plasticidade neuronal e que, por exemplo, uma lesão cerebral, uma lesão medular, eu tenho um tempo potencial de recuperação. Geralmente a gente considera de 6 meses a 2 anos, em média, mas tem um tempo. E o que a gente observa é que o empenho precoce, você pegar um cara que está 10 anos sem se mexer, ele vai recuperar ou tentar recuperar muito menos que o cara começar a reabilitação com 6 meses, 2 meses, 3 meses. Eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho disso. Vamos falar de plasticidade, né? Então, a gente sempre fala de neuroplasticidade como uma coisa positiva. Então, é o cérebro ali se regenerando, se adaptando, criando novas conexões, etc. e tal. Ou o nervo, ele se regenerando, etc. Só que a gente nunca fala da plasticidade negativa. Então, da mesma forma que você vai usando, ou vai tentando usar, ou vai fazendo exercício, ou vai se mexendo, você vai melhorando essa plasticidade, ou tendo uma plasticidade positiva, se você ficar em desuso, você vai perder. Vai existir uma neuroplasticidade negativa. Então, as conexões elas vão se desfazendo. Muitos pacientes que ficam acamados, eles esquecem como que faz o movimento, ou esquecem como é que fica sentado, ou esquecem como é que mantém seu equilíbrio. Isso tem que ser reativado. Então, a questão de começar precoce é exatamente para evitar essa plasticidade negativa dele. E óbvio, aí a gente vai falar de parte musculoesquelética, evitar perda de massa muscular, fibras musculares, etc. Encurtamentos, contraturas, etc. Então, até nas reuniões que a gente participa, né, uma vez a gente estava comentando, você indica fisioterapia com quantas semanas, outro com quantas semanas e tal. Hoje eu pego o paciente com 7 dias pós-cirúrgico. Hoje mesmo com a cervical, o paciente fez a cirurgia há 1 semana, eu avaliei segunda-feira, ele estava mal andando, hoje ele subiu escada. Lucas, você fez milagre? Não, estava tudo ali, ele só precisava ser estimulado. Então é fisioterapia todos os dias, a fisioterapia, a família faz os exercícios domiciliares. Agora, se você pega esse paciente, deixa 15 dias numa cama, como é que vai ficar? Entendeu? Então eu acho que é mais isso, a gente estimular a neuroplasticidade positiva e evitar a negativa para evitar esse desuso absurdo que acontece com o paciente. E esse desuso ajuda muito a evitar, inclusive, a dor da doença neuropática. Com certeza. Entendeu? Porque a evolução para a dor neuropática, ela é uma condição que atrapalha muito a qualidade de vida. Com certeza. E a reabilitação também. A hora que entra uma dor neuropática para a gente, fala, vamos lá. E o difícil é tentar reverter isso, né? Porque é complexo. E muitas vezes se confundem também, né?
A gente não sabe se aquela dor do paciente é uma dor só porque ele não está usando, ele não está se movendo. Então, a hora que dá um movimento para ele, ele melhora, mas ele fica com medo do movimento. Parece que vira um ciclo vicioso ali, que a gente não consegue dar movimento e não consegue tirá-lo da dor também. É porque o que acontece, assim, falar de dor é um negócio bem bacana, porque, assim, a dor é uma experiência neurosensorial. Então, né? ela tem algumas vertentes que a gente precisa avaliar. Existe uma vertente estrutural, por exemplo, eu estou sentindo a dor quando eu encosto aqui, mas eu tenho, por exemplo, uma cólica do intestino, por exemplo. Então, eu tenho uma dor estrutural. Só que eu posso também ter uma dor que ela não é orgânica, é uma dor da alma. E aí impacta em coisas sociais, por isso que aquele pensamento do todo faz todo sentido. Paciente como um todo. Porque às vezes o paciente pode ter um ganho secundário dentro daquele contexto, né? Então, ele chama atenção tendo dor. Então, se eu tenho um circuito de recompensa da presença da dor, cara, ele não vai melhorar nunca. Vai usar essa ferramenta. Exatamente. Então, assim, hoje, o entendimento da dor, ele faz parte tanto que eu uso isso até para indicar um tratamento cirúrgico. Porque se eu sinto que essa dor, ela não é estrutural, é uma dor da alma, cara, às vezes eu postergo a cirurgia o máximo possível. Não vai acontecer. Porque não vai resolver. Entendeu? Ele não vai resolver. E aí, eu queria saber de você, Lucas, assim, qual é o perfil básico, o perfil ideal que mais responde ao PNF? Que tipo de paciente? É aquele paciente, por exemplo, com uma sequela de um traumatismo raquimedular, é uma sequela de AVC, por exemplo, já é um paciente com um problema neurológico congênito. Quem é que... É engraçado, a gente tem uma frase, o PNF ele atende o paciente mais fraco, mais debilitado, até o atleta de elite. Por quê? Você consegue, mudando das posições nas atividades, você consegue ir aumentando a dificuldade dos exercícios para o paciente. E, na verdade, não é dar um exercício que seja impossível de fazer. Muito pelo contrário. É você dar o exercício certo. Porque se for um exercício que ele não consegue fazer, ou ele vai se machucar, ou ele não vai ficar engajado no tratamento. Então, a gente consegue atender todos os pacientes. Eu estava em Salvador ministrando um curso, fazendo assistência de um curso, junto com o instrutor do Rio, Paulo Moté, e aí tinha um ex-jogador de basquete, profissional, Rodrigo Bahia, jogadorzaço, 2,10 de altura, e ele falando, eu resolvi fazer fisioterapia depois que eu quase encerrei minha carreira por causa do meu joelho. Eu tinha 4 cirurgias no joelho, e duas no outro, se eu não me engano. Só que eu encontrei um fisioterapeuta que ele aplicou o PNF comigo durante X tempo, e eu ganhei mais 10 anos de alto nível no basquete profissional. Então, não tem como não ir para fisioterapia e não vir fazer esse curso aqui com vocês, que eu quero aplicar isso no meu dia a dia. Ele é educador físico e está indo para fisioterapia. Então, a gente vê atletas recebendo tratamentos com PNF, a gente vê pacientes na UTI sendo tratados com PNF, pacientes acamados, até a parte uroginecológica está hoje utilizando, pacientes com paciente de dermato funcional, utilizando o conceito também com seus pacientes. Então, é um conceito muito amplo. Aí é só questão de avaliação, raciocínio clínico e aplicar. A única pena é que o PNF ele é confundido com diagonais. Então, é até legal falar isso, porque diagonal é um pedacinho do PNF. Então, a gente usa os movimentos tridimensionalmente para a gente ter maior ativação. Só que pessoas acham que é só isso. Então, o PNF seria colocar um cara deitado, ficar fazendo as diagonais e depois anda. E não tem nada a ver com isso, né? Você viu alguns pacientes... Muito pelo contrário. Às vezes a gente nem usa as diagonais e vai fazendo atividades funcionais com eles mesmo, funcionais, e sobe escada, senta, levanta, desce de escada e vai. E só para falar um pouquinho de raciocínio clínico, olha só que legal. Em graduação de exercício, né? Se a gente pensar um paciente que está com déficit de marcha, então ele não consegue fazer uma fase da marcha que seria apoio médio, ou resposta à carga. Vamos pôr na resposta à carga, vai ficar mais fácil de entender. Resposta à carga. O paciente ele precisa de uma ação excêntrica do quadríceps. Aí a gente vai pensar em atividades funcionais que têm ação excêntrica do quadríceps. Como passar de pé para sentado, ele usa. Beleza. Onde mais? Descer a escada, descer uma rampa, fazer um agachamento.
E aí eu vou levar tudo isso para a marcha dele melhorar essa fase. Então a gente começa do mais fácil e ele vai respondendo, a gente vai subindo, até chegar onde a gente quer. Então é um conceito muito completo, é um conceito muito, muito especial. E engraçado que, assim, a percepção que eu vejo nos vídeos que você mostrou pra gente naquela última reunião que a gente teve, é como se você ensinasse ao paciente ele se conhecer de novo. Ele ativar novamente a musculatura. Porque aquilo ele já usou em algum momento. Sim. E o mais interessante é que, assim, perder rápido demais, né? A funcionalidade a gente perde muito rápido. Muito. Você vê que o movimento, né, que você fez há 30 e tantos anos, cara, você fica 15 dias sem fazer, você esquece. Parece besta, você fala, esquece como mexe a perna, cara. E tá ali. Esquece aí, como é que anda. Entendeu? É isso e mesmo. A resposta, por exemplo, Lucas, você pegar um paciente mais velho, vamos colocar assim. Né? Então a gente sabe que a musculatura está mais velha, a resposta neurológica está mais velha. Você consegue sentir diferença nessa recuperação? Os pacientes idosos, eles se queixam muito de desequilíbrio. Só que aí quando a gente vai fazer a semiologia básica, ele não tem desequilíbrio. Ele tem fraqueza muscular, ele está instável. Então no PNF a gente tem uma técnica específica para estabilidade. Então a gente ensinar o idoso a responder isometricamente a diferentes distúrbios. Só que esse idoso, se só fizer fisioterapia, só fizer PNF, não vai render tão bem quanto quando ele vai para atividade física. Então chega um idoso fraco. Depois da pandemia, então, vários. Lucas, vim aqui porque eu estou desequilibrado, estou quase caindo em casa. Tá bom, faço a avaliação. Tudo bem, o senhor vai vir 3 vezes por semana na musculação e na fisioterapia a gente vai fazer 1 vez por semana. Mas eu vim aqui para fazer fisioterapia. Mas não é o que o senhor precisa. O senhor precisa de fortalecimento. E não é na fisioterapia que você vai fortalecer. É na academia. Pode ser acompanhado por fisioterapeuta? Pode. Pode ser acompanhado por educador físico? Pode. Mas é com carga progressiva. Senão ele não vai ganhar força, ele não vai ficar estável. E isso, assim, eu vejo que hoje, dos pacientes que eu atendo com desequilíbrio e dor, vamos colocar assim, vou colocar 80% pelo menos, é por conta disso. É por conta de fraqueza muscular. Sim. É sarcopenia. Sim. Porque de causa estrutural, né, no centro do equilíbrio, cara, é uma raridade. Você vai lá, vê cerebelo, não tem nada. Vê vestibular, não tem nada. Propriocepção dele está íntegra. Visão tem uma alteração, mas não justifica. É muito pouco o que a visão auxilia no equilíbrio. Então, o senhor não está desequilibrado, o senhor está instável. Instável é força muscular. E até idoso, a gente vê a qualidade de vida dos pacientes melhorando depois que começa a musculação. Idosos falam assim, eu não conseguia levantar do meu vaso sanitário. Isso é o quê? Agachamento. E você vê a funcionalidade, é o que você falou, cara. Você hoje não conseguir os seus autocuidados te restringe muito. Entendeu? E aí você começa a envelhecer exatamente quando você começa a ter essas restrições. Sim. Entendeu? E eu vejo hoje que, assim, ainda no século XXI, com todo o conhecimento que a gente tem, por exemplo, eu nos meus pacientes, o treino muscular resistido eu coloco como remédio, obrigação. Mas eu já dei alta para paciente porque, mas eu não gosto de fazer. Eu falo, cara, então procura outro médico. Entendeu? E eu vejo hoje que, assim, eu consigo, né? Nem todo mundo, infelizmente, consegue ser acompanhado pelo Lucas, mas eu vejo a velocidade de recuperação. E isso daí é um negócio que me impressiona. Você pegar pacientes, nós tivemos uma paciente em comum que, cara, eu olhei a lesão cervical dela, falei, cara, não anda nunca mais. Ainda mais no conceito que foi, enfim. E aí eu soube que era você que estava cuidando, eu falei, cara, vamos ver o que o Lucas vai aprontar aí. Pô, ver a menina em pé hoje, andando. Óbvio, então, é um caso atípico, ok. Não, mas... quando eu fui avaliá-la, Daniel, na minha avaliação, no dia, eu achei que fosse uma lesão completa. Só que aquele negócio, eu vou tentando, e vamos estimulando isso, e aquilo, e tal, e ela foi respondendo. Então, agora, se você não tenta, se você não estimula, se você não dá oportunidade para aparecer alguma coisa, ia ficar na cama.
E uma lesão cervical alta. Exato. E assim, claro que assim, óbvio, o que chamou a atenção? Cara, era aquela vontade de viver. Então, isso é indiscutível, né? Por quê? Eu conheci ela há muito tempo, ela foi minha paciente, foi eu que coloquei na cabeça dela a importância da atividade física, então ela já vinha com uma memória muscular, né? Agora, o que eu vejo da reabilitação, e aí você me corrija se eu estiver falando besteira, as pessoas não estão dispostas a esperar o tempo biológico para chegar no êxito das coisas. Todo mundo quer assim. E o trabalho da reabilitação, pelo menos quando eu opero alguém da coluna, isso eu deixo muito claro alinhando as coisas, que assim, eu não opero para melhorar, eu opero para não piorar. A melhora vem da cicatrização e do seu empenho. E aí é onde entra a reabilitação de forma pesada e consciente naquilo. Obviamente que assim, para mim é muito fácil conversar com você, porque, cara, a gente já vem trocando experiência há muito tempo. Então, assim, esse conceito multidisciplinar, óbvio que eu tive que aprender a ser multidisciplinar, tá? Porque, assim, de toda a minha formação, eu sempre pensei, cara, eu vou resolver sozinho. Só que a gente chegou num determinado momento que você não consegue juntar todo o conhecimento de todas as habilidades para poder, então você precisa ter um time. E aí eu demorei muito tempo para conhecer essa rede de contatos de alta potência que eu venho, né, trazendo pouco a pouco aqui para cada um conhecer, que é exatamente essas pessoas que eu tenho como crivo que, cara, se eu tiver um problema de saúde, é aquele cara que vai cuidar de mim. Esse é o crivo, ou se a minha mãe, o meu pai, um familiar, é aquele cara que vai cuidar. Então, assim, esse conceito também ajuda muito, só que eu vejo que existe uma questão muito complicada de ego, tanto do cirurgião, do educador físico, do próprio fisioterapeuta, de chegar e eu falar bem assim, Lucas, olha, avalia fulano de tal para um outro fisioterapeuta seguir o seu plano. Eu imagino que deva ser bastante complicado, entendeu? Só que o que eu vejo é o público capixaba, primeiro que nem todo mundo sabe que esse conceito que não é amplamente divulgado, são poucas pessoas no Brasil que têm o conhecimento para poder praticar isso. Né? Alunos que fizeram o curso, a gente tem bastante, né? Por ano, nossa, são muitas turmas, talvez 15, 20 cursos por ano de 20 alunos. Mas instrutores, hoje nós temos 4 no Brasil, 5 na América Latina, e inclusive há poucos dias a gente teve o primeiro instrutor sênior do PNF, que é meu grande mestre, está lá no Japão e recebeu a honra de se tornar instrutor sênior agora. Então, assim, a gente já faz alguns anos que eu trago esses professores para ensinar os fisioterapeutas aqui, faço workshops, treino estudantes de fisioterapia, alunos em início de carreira, alunos que querem aprender, mas a pessoa precisa querer, né? E também não é o único, tá, Daniel? Tem várias formas de trabalhar, é que eu sou apaixonado por esse conceito, levanto a bandeira, defendo, etc. Mas só voltando ao que você está falando da equipe multi, né? Eu acho que o ego atrapalha demais, porque, assim, é o meu tratamento, Lucas, é o meu tratamento que eu vou fazer. Não, é o tratamento do paciente. O tratamento tem que ser centrado no paciente. Se é você, se sou eu, se é uma nutricionista, se é uma fono, uma psicóloga, todos eles vão trabalhar em cima do paciente e não para nutrir o próprio ego. Então, essa questão de avaliar o paciente, eu avalio muitos pacientes, acho que esse ano eu avalio uns 120 pacientes. Não tenho condição de atender todos, tem uma equipe que atende comigo e a gente vai discutir o que vai fazer com o paciente. O paciente está assim, 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 ele precisa chegar em tal coisa. Nós vamos trabalhar assim, assim, assim. E vamos seguindo. Às vezes eu entro numa família para fazer atendimento domiciliar, por exemplo, que ela já tem um fisioterapeuta do plano de saúde também. Falo, olha, dá meu telefone. A gente pode sentar e conversar e alinhar o tratamento. Raros ligam. Agora, assim, a gente faz a nossa parte. Me coloca à disposição. Conhecimento é para a gente dissipar. Eu não gosto dessa questão do dono da verdade, né? Mas tem várias formas de a gente conversar e evoluir para o bem do paciente. Isso é verdade, porque assim, o que acontece? Por exemplo, algumas vezes de pacientes em comum, a gente já conversou. Sim. Não foi uma nem duas, foram várias vezes. E às vezes, muitas vezes sem se conhecer, né? Sem se conhecer.
Só que o que acontece? Todos os meus pacientes têm meu telefone pessoal. Faço questão disso daí, porque eu acho que assim... E eles só me ligam quando realmente precisam, ou só mandam mensagem quando realmente precisam. E eu sempre falo, olha, qualquer especialista que tiver dúvida da questão neurológica do seu caso, cara, manda entrar em contato comigo. Lucas, uma pequena parte entra, cara. Contato, né? E aí, o que acontece? O que a gente faz é de alta complexidade. Não é todo mundo que faz o que você faz, não é todo mundo que faz o que eu faço. Sim. Então, ninguém tem obrigação de saber isso daí. Mas seguir orientações, por quê? Se faz uma coisa correta, me ajuda. Mas se faz uma coisa errada, me atrapalha. E a probabilidade de fazer uma coisa errada é maior. Com certeza. Então, assim, por exemplo, quem entra em contato comigo? Quem já me conhece. Aí, imagina, chegou um paciente que bateu no Lucas de alguém, por algum motivo, meu nome tá lá, aí você me liga, ô Daniel, ó, paciente assim, assim, assado, chegou ou para o grupo da sua equipe, entendeu? Então, assim, eu vejo hoje que falta um pouquinho dessa sensibilidade, né, de saber que tem alguém um pouco mais à frente na curva de aprendizado e que, por exemplo, esse conceito do PNF ou outros mais, cara, não tem conta do Lucas dar conta de todo mundo sozinho. Não tem como. Então, assim, se existissem outros Lucas, isso disseminaria de forma mais harmônica. Sim. Entendeu? Essa é a minha intenção aqui no Espírito Santo, né? Porque quando eu cheguei há 11 anos atrás, você conversava, tinha 3 fisioterapeutas que reabilitavam, tinha especialização em reabilitação neurofuncional. 3? Poxa, não dá, né? Aí eu ia montar uma equipe, não conseguia pessoas gabaritadas. Falei, tá bom, vou começar a montar. Então eu comecei há 10 anos a trazer recém-formados para ficar do meu lado, para ver como é que eu atendia, o que eu fazia. Agora você vai fazer especialização tal, agora você vai fazer curso tal. E isso foi fomentando. Hoje nós temos vários fisioterapeutas muito competentes que trabalham com neurofuncional. Eu tenho o maior orgulho de falar assim, ó, esse já passou por mim, esse já passou por mim, esse já passou por mim. E assim, eu acho que muitos falam assim, não, eu fiquei um tempo com o Lucas e agora saí, não, sei lá, ele deve ficar bravo comigo. De jeito nenhum, cada um vai seguindo o seu trajeto, entendeu? Alguns ficam, outros voam. O importante é que é mais uma pessoa reabilitando bem. De qualidade. Exatamente. Então, eu bato muito nessa tecla, Daniel, 2 coisas. Uma, que eu falo que o neurocirurgião salva vidas, mas quem devolve a vida é o fisioterapeuta. Com certeza. Tem que puxar pro meu lado. Com certeza. Gostei dessa. Mas é real, que igual você falou assim, ó, eu faço a cirurgia para não piorar, não é para melhorar. Exatamente. Ela vai melhorar ao longo do tempo. E é isso mesmo. Só que o fisioterapeuta ele também pode não devolver essa vida pro paciente e deixar o paciente parado. Essa é uma coisa. E a segunda é que os fisioterapeutas tenham noção da importância que a gente tem, o poder que a gente tem nas mãos de melhorar, de transformar a vida dos pacientes que passam por nós. Não desperdiça isso. Você está desperdiçando a vida de um cara. Não faz isso. Né? Então, eu sempre converso muito isso com os fisioterapeutas que chegam a mim em curso, etc. A gente precisa ter noção desse poder e exercer esse poder com os nossos pacientes. Não, e eu acho, tá, Lucas, que assim, o que a gente vem percebendo de uma maneira triste, as pessoas estão se dedicando pouco a estudo. Sim. E aí o que eu vejo é que, assim, ser e fazer o que a gente faz, cara, demanda tempo, demanda sacrifício pessoal. Eu vejo que, cara, você se ausenta da família, Muito. se ausenta dos filhos, e existe um propósito, e, cara, você que vai estar na crista da onda, cara, dá trabalho aquilo dali. Muito. Só que quando você pega um paciente que você consegue fazer com que ele tenha uma funcionalidade de novo, é o que você fala, cara, você trouxe a vida. Né? Então, por exemplo, nós tivemos um caso em comum que você até apresentou, que, cara, o cara teve uma hérnia de disco, o cara teve um déficit motor por uma intercorrência em outro nível, tá? Teve que ser operado de novo, e o desejo do cara era, cara, eu preciso ficar bom logo que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E o cara voltou a trabalhar, o cara ficou bem. Ah, foi a cirurgia que fez ele ficar bem? Não, cara. Foi a dedicação da reabilitação. Só que, para a galera que está
fazendo o curso de fisioterapia, cara, o curso de fisioterapia, como é o curso de medicina, cara, é um voucher para você começar a estudar. É isso mesmo. Ele é um voucher para você começar a estudar. Porque o que eu vejo hoje não tem o menor cabimento, eu não tenho como sentar com um fisioterapeuta que acabou de formar e exigir que ele tenha o know-how, por exemplo, Não que tem como. o Lucas tem. É ao longo Entendeu? do tempo. E esse tempo as pessoas não estão esperando. Então a gente vê hoje o cara que acabou a educação física, ele já tem um cartãozinho de personal para diferentes patologias. É o cara que acabou a nutrição, ele já tem consultoria de nutrição. A fisioterapia, ele já faz atendimento domiciliar para qualquer pessoa. Isso a gente tá falando só de atendimento. Isso. Isso os outros que querem ensinar na internet E nem é tem o conhecimento. pior ainda. E aí é onde entra o que a gente vem observando, cara, dos falsos profetas. Que é o que eu venho batendo aqui toda a discussão nossa. Entendeu? Por quê? A minha vida é corrida, a sua vida é corrida, como de todo mundo que eu entrevisto, mas, cara, quando eu expus a ideia da gente criar um conteúdo de qualidade para o público capixaba, é exatamente pensando nisso. Uhum. Porque a gente está sendo bombardeado por... me siga de tal jeito que você melhora de tal forma, faça tal coisa que... E todo mundo que está com uma sequela neurológica de alguma coisa, uma limitação funcional, você fica emocionalmente fragilizado. Com certeza. Então, se você oferecer um chá de alguma coisa, cara, a pessoa vai usar. Entendeu? Então, assim, hoje existem conceitos científicos de longa data que, cara, dão trabalho para a gente poder aplicar. E é o que você falou, o trabalho tá de conscientização da base. Entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, o trabalho que eu venho encabeçando dessa parte da cirurgia da coluna, do conceito minimamente invasivo, dessa ideia multidisciplinar, cara, já era para isso estar sendo feito no Espírito Santo há muito tempo. Que a gente é uma potência muito grande, só que a gente tem aquela síndrome do cachorro vira-lata. A gente acha que nada aqui tem utilidade ou nada aqui é muito bom. O bom é o que está fora. Só que o povo sai daqui, nós, para dar curso fora. Aí, às vezes, o cara fica surpreso e fala, ué, mas eu tô te encontrando aqui, aí você tá lá fora. Fala, porra, mas você tava lá. Eu sou de lá e venho para cá. Então, assim, isso daí é uma ideia para mostrar que, cara, a gente vem fazendo muita coisa. Então, para você que tá ouvindo a gente, hoje, obviamente, a agenda do Lucas é bem corrida. Eu vejo que, cara, pra gente conseguir esse tempinho aqui foi bem complicado, né? Porque ele tem as atividades pessoais, ele tem a questão profissional aqui, ele tem os cursos que ele participa e ministra. Só que, depois eu vou pedir para a equipe, nossa, deixar os seus contatos das redes sociais, caso as pessoas queiram saber um pouco mais, entendeu? Porque a gente vê que tem muita gente, né, que por falta de uma avaliação vem perdendo funcionalidade. Eu acho que nunca é tarde para ser avaliado. Fazer uma avaliação, né? pedir uma segunda opinião. Hoje mesmo eu fui fazer uma avaliação sobre paralisia facial. O paciente estava sendo super bem conduzido. Você não precisa de mim. Continua com o seu fisioterapeuta, tá ótimo. Obrigado, fiquei tranquilo. Foi embora. Então, acho que essa segunda opinião, ou ver como é que tá o tratamento, é importante. Cara, isso é importante. Então, assim, e mostra que existem pessoas que estão seguindo um caminho, porque a nossa ciência ela não é uma ciência exata. Ela vem mudando ao longo do tempo, porque o conhecimento ele vem mudando. Agora, nem todo mundo está disposto a se dedicar à ciência como a gente vem se dedicando. Entendeu? Então, assim, eu vejo que a rede social hoje, ela pode ser usada para vários fins. Óbvio que tem muito mais gente usando para o que não presta. Agora, o caminho dessa informação de qualidade chegar a alguém, essa pessoa ela precisa ser avaliada. Porque, cara, o que eu vi, né, em alguns casos de ganho de funcionalidade, você vê pacientes que estavam há meses sem fazer um determinado movimento, que é o que você falou, cara, de conseguir levantar no vaso sanitário. Exato. Então, você tem um ganho de funcionalidade, cara, não tem preço. Não. Entendeu? E a questão da independência, né? Isso é muito forte, principalmente o idoso que vai perdendo independência, isso vai fragilizando psicologicamente cada vez mais, né? E a hora que começa a retornar,
poxa, vira outra pessoa, ganha mais X anos de vida. E uma coisa que é interessante quando a gente fala dessa parte de funcionalidade, a gente já vem vendo vários trabalhos, né, de quadros demenciais iniciais que o trabalho de fortalecimento muscular e ganho de massa muscular retarda. E treino cardiorrespiratório. Entendeu? Ó, um exemplo. Você falou de demências. Parkinson. Parkinson, então, a gente tem a escala de estadiamento, né, que vai de 1 a 5. O paciente que chega para mim até abaixo de 3, então 1 e 2, não é para mim. Você vai fazer atividade física. Você vai procurar um personal, vai procurar um educador físico. Você vai fazer musculação e treino cardiorrespiratório. Quero te ver daqui 6 meses. E aí vai. Começou a ter desequilíbrio. Opa, agora vem pra gente, continua fazendo sua academia. Então é como se o exercício físico, o treinamento cardiorrespiratório, treino de massa, segurasse essas doenças degenerativas, né? A própria demência, o Parkinson. Então, a gente precisa de atividade física, não tem como não ter. E o engraçado que, assim, a gente vem percebendo, por exemplo, até as doenças neuromusculares mais graves, que até então era para ficar em repouso absoluto. Você vê um paciente, por exemplo, com uma distrofia muscular treinando, é um negócio legal. O paciente de esclerose lateral. Antigamente não, muitos médicos recomendam isso e muitos fisioterapeutas fazem isso. Esclerose lateral amiotrófica, ok, só alongamento, ponto. Tudo bem, mas esse cara está no início da doença, esse cara anda, sobe escada, desce escada, ele vai parar de fazer isso? Ou eu posso caminhar com ele evitando fadiga, posso subir uma escada evitando totalmente fadiga, posso fazer um treino leve com exercício resistido, evitando totalmente a fadiga. Por que não? Ele tem essa massa ainda. Ele tem essa força. Por que eu não posso fazer? Então vem mudando bastante, graças a Deus isso. Tem um caso interessante que a primeira vez que eu vi um paciente com esclerose lateral amiotrófica voltar a andar. Lucas, como que ele voltou a andar? Ele tinha toda a musculatura lá, só não colocavam ele para andar. Entendi. Ele voltou. Não, ele já andava. Era só colocar ele para andar, ninguém colocava. Desuso. Não, desuso total. Então, ainda bem que está mudando. Bem pontuada essa questão de doenças neuromusculares. E isso daí é uma coisa que, assim, me chamou muito a atenção quando eu comecei a ver isso, entendeu? Porque, cara, já é aquele estigma de você receber um diagnóstico de uma doença neuromuscular. Sim. Já é uma coisa, assim, absurda. Só que quando você começa a trazer funcionalidade, e aí é onde entra as distrofias musculares, as doenças do neurônio motor, esclerose múltipla, o Parkinson, que isso já é estigmatizante de um tamanho, né, que socialmente a pessoa já fica mais excluída. Agora, quando você torna ela mais funcional, eu imagino que, assim, pelo menos o que eu percebo, a aceitação é melhor. A pessoa, ela se torna uma pessoa mais leve, vamos colocar assim. Sim. Entendeu? Porque ela fica mais independente, né, cara? Exato. E tem alguns casos, o paciente recebe o diagnóstico de Parkinson, por exemplo, está com seus 70 anos. Recebi o diagnóstico de Parkinson, acabou minha vida e tal. Isso é história real, tá? Aí eu falei, tudo bem, mas você acabou de receber, a senhora tá assim, assado, não tem desequilíbrio, a gente vai fazer o tratamento assim, nós vamos segurar essa doença. Se a senhora viver mais 25, 30 anos bem, tá bom para a senhora? Eu morro antes disso. E a senhora está se preocupando com o Parkinson, entendeu? Vamos cuidar do Parkinson, vamos, mas não é isso que vai acabar com a sua vida, entendeu? Vamos mas sabe seguir. o que eu vejo, Lucas? E isso, assim, a finitude da vida, cara, é uma certeza que a gente tem quando a gente nasce. A gente não sabe a data, né? Só que, por exemplo, hoje, quando a gente pega um paciente de 70, 80, por exemplo, o paciente mais velho que eu fiz cirurgia da coluna hoje foi de 84 anos de idade. Porque a cirurgia endoscópica me permitiu fazer isso. E eu estou me programando para fazer em uma de 92 anos. Que a cirurgia endoscópica me permitiu fazer isso. Essa paciente de 92 anos, por exemplo, semelhante a esse de 84, o problema que ele tinha, cara, estava perdendo a força das pernas. Tinha alguma comorbidade grave? Não, só estava perdendo a força das pernas. Só que um paciente desse, eu deixo ele acamado, cara, ele vai durar meses. Então eu não sei a certeza da finitude, só que eu sei que vai durar Você vai menos. encurtar. Exatamente. Só que quando você chega para a família e fala, olha só,
eu sei que existe a chance de morrer. E aí as pessoas têm medo de falar o nome morte, né? Por quê? Entre operar, por exemplo, uma pessoa de 84 anos e operar um de 20, matematicamente é mais fácil um de 84 morrer da cirurgia que um de 20. Só que, se eu não faço nada, é aí onde entra o alinhamento das expectativas. Se eu não faço nada, existe a evolução natural da doença. Então, existe um organismo idoso, mas existe uma doença que progride. Só que se eu uso as ferramentas necessárias para poder lentificar aquilo, eu preciso usar isso daí. Cara, olha só, a expectativa de vida da população média, por exemplo, é 84 anos. Você tem 84 anos. Então, matematicamente, você já está fora da curva. Uhum. Então, se a gente faz alguma coisa para melhorar a sua qualidade de vida, se você durar mais 5, 10 anos, cara, você já é um ponto fora da curva. Só que se você não fala isso para o paciente, se você começa a ter rodeios, isso é um problema. E complementando o que você está falando, e ainda assim, e como que vão ser esses 5, 10 anos? Né? Ah, eu não quero viver mais 5 anos numa cama. Mas é exatamente isso que eu tô querendo te oferecer. Eu quero tirar você dessa cama, né? Quero tirar essa dor sua, vamos fazer a cirurgia assim, fazer a reabilitação, para você voltar a viver. E não só estar vivo. Né? É sobreviver. Eu acho que a diferença hoje da reabilitação efetiva é exatamente fazer as pessoas saírem da esfera da sobrevivência. Porque quando você vê, por exemplo, um paciente idoso voltando a ter funcionalidade, né? Então, assim, infelizmente ela tá com demência. Agora eu tenho uma avó de 98 anos. Eu já acompanhei algumas vezes, então, quando ela tava treinando. Exatamente. Tal, eu lembro. Então, assim, quando ela começou a treinar, cara, uma das emoções que eu tive quando ela me pediu um pneu, que ela me via virando o pneu, ela queria um pneu, entendeu? E hoje, cara, ela com 98 anos de idade, se ela não tivesse a demência, hoje, infelizmente, tem hora que ela não me reconhece mais, enfim. Só que, cara, o chassi dela, cara, você não acredita, Lucas. É um negócio que, assim, pudera eu já ter tido esse conhecimento, ela começou a treinar, cara, ela já tinha mais de 90, né? Se ela tivesse o treinamento com 50 anos de idade, por exemplo, talvez a gente tivesse lentificado o quadro demencial dela. Pode ser. Entendeu? Então, assim, é um tipo de coisa, cara, que muda a vida. Muda a vida. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo hoje, eu sou um defensor ferrenho da atividade, né? Óbvio, sempre com acompanhamento. Sim. Eu acho que, assim, não tem como, cara, o que a gente faz você fazer intuitivo. Então, não tem como, eu vou fazer um treinamento muscular intuitivo, eu vou fazer uma fisioterapia intuitiva, uma alimentação intuitiva. Obviamente que isso custa caro, tá? Só que a questão é o que eu falo com os pacientes, cara, a vida não tem preço e a vida é sua. Então, se hoje a gente consegue ter uma técnica que consegue mudar o curso daquilo, cara, eu particularmente acho que não tem preço o que a gente faz, é difícil precificar, entendeu? Então, assim, eu acho hoje que o trabalho que você vem fazendo é fenomenal, tá? Eu sou um apaixonado pelo que eu faço e o que você faz torna o meu resultado ainda melhor, tá? Nos complementa, né? Exatamente. Saiba que eu sou um porta-voz do seu trabalho. Tá? Então, isso daí é uma coisa que é muito gratificante para mim. Os pacientes agradecem muito. E, assim, se deixar, nós vamos ficar conversando aqui eternamente. Então, é um papo muito tranquilo, que é o nosso dia a dia. Tá? Mas saiba que esse é o primeiro de muitos encontros, tá, Lucas? Porque é um prazer grande ter você no corpo técnico desse nosso projeto, que eu acho que o Espírito Santo estava precisando disso, tá? Porque a gente é carente de bons profissionais que se interagem. Nossa briga sozinha, cara, não funciona. A gente precisa de um time, porque é onde cada um de nós vai estar no melhor posto, entendeu? E a ideia é que a gente comece a fomentar isso. A gente já participa de algumas reuniões mensais que já vem surtindo efeito muito grande na cirurgia endoscópica, tá? E hoje o Coluna Sem Neura vem para exatamente a gente pegar um público maior, tá? Então é um prazer ter você aqui comigo hoje, tá? E eu queria, Lucas, que você deixasse uma mensagem
para esse grupo que está acompanhando a gente agora sobre o poder, principalmente do PNF. O que isso daí, assim, eu vejo que o seu olho brilha quando você fala de PNF, entendeu? Então eu queria que você tentasse mostrar a importância disso. O que isso mudou para você, por exemplo, assim? Bom, primeiro só agradecer o convite, né? Um papo fluido, interessantíssimo. Eu acho que vai agregar muito para as pessoas que assistem. Então, entender um pouquinho melhor como que a gente trabalha, etc. Então, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de reunir vários profissionais de alto escalão no mesmo projeto. A questão do PNF, a filosofia do PNF, ela não é só para fisioterapia, não, ela é para a vida. Então, imagina se você acordasse todo dia com uma abordagem positiva, um pensamento positivo, você me mobilizasse sua reserva todos os dias, como nós mobilizamos, equilibrando vários pratos, fazendo várias coisas, aprendêssemos alguma coisa todos os dias, víssemos os outros e nós mesmos com a visão global, a visão do psíquico, do emocional, do cognitivo, do físico, e a gente tivesse funcionalidade bombando todos os dias. Então, para mim, o PNF é mais uma filosofia de vida e não só um conceito da fisioterapia. Então, desejo para todo mundo a filosofia do PNF. Cara, valeu, Lucas, cara. Brigadão. Obrigado, bicho. Bom demais. Gente, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Curta, compartilhe. A gente tem o maior prazer em receber o comentário de vocês. A gente vai ter o maior prazer em ajudar nas dúvidas. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato com a nossa equipe. Vão ter os dados nas redes sociais do Lucas. Pode entrar em contato. Lá vocês vão ter acesso onde o Lucas faz os atendimentos, como é que é o modus operandi do trabalho dele. E vocês vão ver o quão brilhante é o trabalho que ele vem fazendo no conceito da reabilitação. E obrigado pela audiência de vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado.